Meu telefone, a Nextel resolveu cancelar meu telefone, eu só recebo ligação. Eles alegam que eu estou devendo uma fatura de R$ 407 de outubro, que eu paguei, e aí eu só estou recebendo ligação. Fiquei 5 dias querendo desligar meu telefone, mas agora que ele deve ter tomado ciência de que dia 29 de janeiro tem um processo contra ele, aí o que eles fizeram? Eu estou de novo recebendo ligações, mas não posso ligar para ninguém. Mas quando a Marisa me passou no sábado, mas combinado com o cara. Eu ia dizer não. Eu falei, não vou fazer isso não, porque hoje eu fui trabalhar e Deus vai me trazer uma palavra. E curiosamente, que essa palavra que Deus me deu para trazer à noite aqui para a gente, esse dia, é a mesma que eu preguei na palavra. Eu fiquei, meu Deus, e comecei a relutar. Aí, li de novo, depois meditei na palavra, fui para a cama dormir. Acordei, voltei para a palavra, dei mais uma olhada e falei, amém. Eu falei, Deus, seja feita e se cumpra a tua vontade. Eu não assisti a palavra que o pastor Ricardo deu com relação relacionada a esse ano. 2015 para 2016. Assisti domingo a palavra que o pastor Francisco trouxe para a gente. E essa palavra aqui, além de muitos outros objetivos, ela também vai falar sobre isso. Porque o país vive uma crise terrível, fala-se muito nisso, só se fala nisso, só se fala em crise, só se fala. Mas o que eu tenho observado é que o povo de Deus, com todo o aperto que passa, não falta nada. Olha. A gente passa e nós, como filhos e servos do Deus vivo, temos uma tremenda arma, que é a Bíblia e o Espírito Santo na nossa vida. Que nos inspira e nos impulsiona a caminhar para frente e não retroceder. Eu já não vou falar mais, creio que essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso aqui. Mas 2015 acenou financeiramente como um ano terrível e foi assim desde que eu me entendo por gente, foi a pior fase financeira que eu já vivi na minha vida. Mas Deus não deixou faltar nada. Todo o aperto que a gente tem vivenciado. Porque com todo esse deserto que nós temos passado, nós temos a confiança no Deus a quem nós servimos. Nós temos confiança na palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, que tem nos levado a um patamar de esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós temos que viver essa esperança de vida. Nós temos que viver isso. Não podemos ficar presos, porque senão daqui a pouco nós estamos agindo igual as pessoas que não têm Jesus. O desespero, será que vai acontecer? Não. Nós precisamos viver na dimensão do Espírito Santo de Deus, do Deus vivo, de Jesus Cristo, e viver na dispensação do Espírito Santo, o nosso grande amigo que fala conosco, que nos orienta, que está pronto a nos, que quer ter uma relação de intimidade conosco, quer ter essa mesma facilidade que nós temos de falar uns com os outros. O Espírito Santo quer ter isso também com a gente.
Deus quer revelar os segredos dele para a gente através do Espírito Santo. Amém. E só depende de nós. Aleluia. Só depende. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Meu irmão William. Minha irmã Sheila. Amém? Naamã é curado da lepra. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler bastante versículos. E depois nós vamos discorrer a palavra segura que o Espírito Santo colocar no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. E Naamã, versículo 1. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém o quê? Naamã, apesar de ser uma pessoa importantíssima no reino da Síria naquela ocasião, sofria de uma doença que entre os judeus tornava aquela pessoa à margem da sociedade. Era um excluído do meio social. Mas Naamã era o chefe do exército da Síria. Era uma pessoa extremamente importante. E mesmo que não soubesse, já havia sido usado por Deus para trazer um livramento para a Síria. Mas era leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aqui começa, na verdade, a parte inicial dessa palavra. As tropas sírias entraram em Israel e levaram muita gente de Israel. E dentre a varredura que a Síria fez na terra de Israel, eles levaram uma menina, levaram uma criança, uma criança. E essa criança tinha todo o direito de ser uma pessoa revoltada, de ser uma pessoa cheia de raiz de amargura, uma pessoa revoltada na totalidade da sua vida. Mas, quando Deus, através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, muda o nosso coração, Ele muda por completo. Ele quer mudar por completo. Muitas das vezes somos nós que impedimos, que essa transformação seja plena. Mas essa criança aqui mostra que já tinha um coração plenamente transformado. Por quê? Ela ficou longe da família. Olha, vamos ver o lado triste da vida dessa criança. Ela é retirada do seio da família dela, vivia com o pai, vivia com a mãe, devia ter irmãos, irmãs, colegas que brincassem, outros parentes. De repente ela se vê privada de tudo isso. Vai para um outro país, uma outra cultura, uma outra maneira de pensar, e de repente está indo na condição de quê? De escrava. Pensa bem nas coisas ruins que começaram a acontecer na vida daquela menina. Mas isso não afetou aquele coração lapidado,
aquele coração transformado, aquele coração em que o Espírito Santo de Deus habitava plenamente. E muitas das vezes, diante de situações menores que essa menina passou, nós apagamos tudo que Jesus fez na nossa vida, começamos a dar lugar à ira, à revolta, à indignação. Esse momento que o país passa de crise financeira, de corrupção, tudo isso foi muito triste na vida de cada um de nós brasileiros. Mas o que Deus tem falado, e falou comigo quando me dava essa palavra hoje, que nós temos a obrigação de interceder pela vida dessas pessoas, de interceder pelo arrependimento delas, de interceder para que a luz venha. Para que a luz venha. E para interceder para que o nosso coração não se contamine com o sentimento de indignação, de revolta, de ira, porque isso vai afastar, isso retira de dentro de nós o espírito de esperança que só o Espírito Santo pode nos dar um momento como esse. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Mais que vencedores. E isso não pode nos abalar. Pode nos atingir, mas não nos abalar totalmente. E agora começa a história da menina. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Lembra que eu disse que essa menina foi retirada de Israel, do convívio familiar, da presença dos pais, do carinho da família, das irmãs, dos irmãos, do irmão, da irmã, dos primos, das colegas, das brincadeiras normais da faixa etária. Tinha todo o direito de tomar que esse cara, que essa lepra mate ele essa semana e passe para a mulher dele. Eram sentimentos normais de uma pessoa natural, maltratada, indignada, revoltada, cheia de raiz de amargura. Mas não, o coração dela se moveu de uma forma sobrenatural que ela já não pensou mais nela. Ela deve ter pensado que, apesar de estar ali na condição de escrava, mas ela tinha a saúde dela perfeita. Mas aquele homem tão importante para aquele país, aquele homem tão importante para o governo daquele país, era um doente. Era uma pessoa de uma doença que a medicina diz que é incurável. Mas ela, no coração e na fé que havia no coração dela, sabia que Deus era capaz de retirar aquilo, de restaurar a saúde, a pele e a vida daquele homem. E ela faz esse comentário com a mulher de Naamã. Aí começa uma trajetória linda na vida dele. O que acontece? Naamã corre, vai para o rei. Ele chega, corre, vai até o gabinete do rei e conversa com o rei, dizendo que a menina tinha dito isso, que ele poderia ter a pele restaurada. E o rei da Síria, homem natural, faz uma carta para Israel, manda para o rei, exigindo, ele não estava pedindo, ele estava exigindo ao rei de Israel que curasse Naamã da lepra. O rei de Israel entra em desespero, rasga a sua roupa e começa a pensar que aquele rei estava procurando ocasião para atacar Israel mais uma vez. Mas aí entra a figura de Eliseu. E Eliseu manda dizer ao rei: por que rasgaste tua veste? Por quê? Manda que ele venha aqui e vai saber que em Israel há um profeta. E diante dessa crise que o país vive hoje, meu irmão, a nação, aqui no nosso bairro Vista Alegre, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil por inteiro, essas pessoas que estão fazendo todas essas bagatelas aí,
e até o povo precisa saber que há profetas de Deus intercedendo por essa nação, e nós, profetas de Deus, temos que acreditar que Deus vai nos ouvir. Amém. E vai trazer uma solução para isso. Glória a Deus. Nós não podemos nos deixar ser contaminados por aquilo que as pessoas falam, porque muitas das vezes, inadvertidamente, nós mesmos somos pegos criticando essas pessoas de uma forma veemente. Ladrão, é safado, tem que ir para a cadeia. Não estamos errados, mas como homens e mulheres de Deus, o nosso perfil, a nossa postura tem que ser uma outra totalmente diferente. Eu não assisti a sua palavra, mas eu assisti a palavra do pastor Francisco. Mas o pastor Ricardo e o pastor Francisco trouxeram palavras maravilhosas para esse ano que nós já estamos vivendo. E nós vamos viver isso. Eu creio que o meu problema já está sanado. Deus vai trazer uma solução. Onde eu errei, eu vou ter que pagar meu preço, mas onde Deus vai entrar, eu não tenho dúvida nenhuma que Aleluia. a minha vida vai voltar a ser o que era. Sim, Senhor. Porque eu creio, eu creio no Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu conheço Ele. Agora, tudo isso também vai depender da minha postura, de separar momento na minha vida, de orar por essas pessoas, de orar pela presidenta da República desse país, pelo Congresso, pelos deputados, por aqueles homens que estão lá, e pedir a Deus a justiça dele, mas o arrependimento e reivindicar a vida dessas pessoas para ele, porque muitos deles vão passar algumas situações, alguns vão sofrer consequências, como alguns estão sofrendo, mas alguns deles vão se render aos pés do Senhor, vão se arrepender e vão se render aos pés do Senhor, mas isso vai depender da nossa postura de oração, de tirarmos tempo também para orar por eles, para que eles se arrependam, para que a justiça de Deus seja feita, mas que haja arrependimento e conversão dessas vidas. Nós temos que reivindicar a Deus essas vidas para o reino de Deus. A atitude de aceitar Jesus ou não é deles, mas a nossa parte nós temos que fazer. Amém. Mamãe então foi até Eliseu e chegou na porta e Eliseu quis nem saber se ele era general, se ele era, não quis saber de nada. Mandou Geazi, o moço dele, dar o recado a Naamã: olha, o meu senhor está mandando o senhor ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que a sua carne vai ser restaurada, a sua saúde vai ser restaurada. E naquele momento, Naamã se indignou. Naquele momento, Naamã ficou indignado, porque ele achava que teria que ser recebido com as honras que ele tinha direito. Ele achou que quem tinha que vir era Eliseu, e Eliseu tinha que invocar o nome de Deus na presença dele e passar a mão para ele ficar curado. E não é assim. E o que eu quero dizer para você é que às vezes também na nossa vida as coisas não são como nós queremos. Na nossa vida também as coisas não são como nós queremos, é como Deus quer. Muitas das vezes temos que passar por alguns desertos, alguns porque nós mesmos procuramos, e outros como provação de Deus para coisas tremendas que Ele vai nos trazer, ou para vidas que Ele vai trazer para a gente cuidar, ou situações para nós tratarmos na vida de pessoas, de famílias. Quando Jesus fez com que Paulo ficasse cego quando perseguia a igreja, Jesus disse para Paulo: Paulo, por que me persegue? E daqui a pouco Jesus fala assim: Ananias,
vai na rua direita, tal, e lá está Saulo de Tarso. E eu quero que você vá lá e cuide dele, porque ele vai saber quanto há de custar a ele sofrer por amor de mim. O preço que Jesus pagou na cruz pela nossa vida foi um preço muito alto. E muitas das vezes nós não damos valor. O preço que Jesus pagou foi muito alto. O sofrimento foi muito grande. E às vezes nós sofremos pequenas coisas por causa do nome de Jesus Cristo, pela nossa condição de cristão, e entramos em desespero. Eu hoje também estou vivenciando isso lá no local onde eu trabalho. Estou pagando um preço muito alto por ser um filho de Deus, por não pactuar com coisas escusas. Deus está providenciando uma outra coisa na minha vida. Não pactuar com coisas escusas, eu estou pagando um preço alto. Eu não tenho falado para minha mulher porque eu não quero entristecer o coração dela, mas eu tenho sofrido muito. Só que isso, com sinceridade, não tem me abatido em nada. Pelo contrário, tem me trazido alegria muito grande. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por amor de quem? Por amor de mim. Eu tenho certeza plena do que eu sou nome. Amém? Amém. Quase chegando lá, né? Vamos lá. E aí, os soldados de Naamã chegam perto dele, tratam ele com carinho. Pai, pô, o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa muito grande, o senhor não faria? Ele disse simplesmente: vai lá, mergulha 7 vezes. E Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E ali aconteceram 2 grandes milagres, sendo que o segundo milagre foi aquele resultado que nós vamos ver acontecer nesse país em crise. A pele de Naamã voltou a ser como de criança, mas o coração dele foi logo transformado. Aleluia. Porque aquele cara arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, volta a Eliseu e quer até presentear Eliseu. Eliseu recusa o presente dele e ele diz que agora eu sei que não há Deus senão Jeová. E esse tem que ser o resultado das nossas orações por esse país. O clamor que nós temos que levantar por esta nação. O clamor que nós temos que levantar reivindicando a Deus o arrependimento dessas pessoas. Reivindicando a Deus a vida delas para o reino dele. Porque muitas dessas pessoas eu tenho sentido no meu coração que vão ser transformadas. Algumas vão passar momentos dificílimos e vai ser nesse momento de dor que elas vão abrir o coração para que Jesus Cristo venha fazer morada definitivamente no coração delas através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Mas para isso nós temos que levantar o nosso clamor. Naamã chegou a dizer, ele chegou a Eliseu e falou com Eliseu: eu nunca mais vou apresentar sacrifício de holocausto a ninguém. E a minha reverência a partir de hoje é só o Senhor Deus. Ele disse: se amanhã ou depois eu tiver que, diante do meu rei, me curvar diante de Rimmon, que era o Deus dele lá, ele só faltou dizer: vou fazer por questão de fazer, mas não por obrigação, porque meu coração agora é de Deus. Ele disse, ele foi muito claro com relação a isso. E aqui também, se nós observarmos, se pegarmos na mão para um joelho caído no Evangelho, um irmão, uma irmã, que já não sente aquele brilho, que já não sente mais aquela alegria, que já não sente mais
aquele fervilhar do Espírito Santo no seu coração. Essa passagem aqui também diz que não é difícil. Não importa se eu virei as costas para Deus, não importa o que me aconteceu, não importa o que eu fiz de errado, importa que a partir de hoje, de agora, eu queira Ele de novo, eu queira caminhar com Ele, eu queira caminhar com Ele, e eu queira, muitas das vezes a gente precisa se escorar em alguém e pedir ajuda. Eu me recordo que antes de vir para o Ministério de Vida Nova, eu estive na Pavuna conversando com o pastor Ricardo, eu não queria mais saber de Deus. Minha mulher em casa, chorei naquele dia muito, e falei com ele, estava muito indignado, muito triste. E ele disse uma coisa para mim, que eu não vou esquecer nunca mais, vou carregar para mim. Que essas pessoas fizeram contigo, elas vão ter que se acertar com Deus. Mas você não pode deixar que o que fizeram contigo te mate espiritualmente. E eu me lembro que quando eu comecei a orar por aquele casal de pastores, aquelas pessoas que nos maltrataram, nos feriram na igreja de onde nós saímos, eu comecei a me sentir como jovem. Eu comecei a ver Deus limpando meu coração. Falei para a Marisa que eu estava doido para ir lá de novo. Pouco de 31 para primeiro, me deu vontade de dar uma esticada lá, mas eu trabalhei. Mas eu vou tirar um domingo e vou dar uma chegada lá, porque eu quero dar um abraço nele, quero dar um abraço na pastora, quero rever as pessoas, porque no reino de Deus nós não podemos guardar ressentimento nem mágoa de ninguém. Isso mata a nossa vida. Isso mata a essência do Espírito Santo em nós. Isso mata até a eficácia das nossas orações. Isso mata a eficácia das palavras que a gente vai liberar para alguém. Porque no fundo, quando nós guardamos essas coisas no coração, nós sabemos que na verdade nós estamos sendo hipócritas. Nós não estamos sendo genuinamente verdadeiros, nem com Deus, nem com a gente mesmo. E eu queria, nessa noite, que você, meu irmão, que você, minha irmã, que Deus trouxe aqui nessa noite, que fizesse uma reflexão disso, que Deus colocou no meu coração para que nós trouxéssemos como mensagem nessa noite. Não olha para a crise, não. Não olha, não. Esquece a crise. Olha para o tamanho do Deus que nós servimos. Olha para o tamanho do poder do Deus a quem nós servimos. Olha para o poder que esse Deus tem de transformar as coisas impossíveis nas coisas possíveis para nós. Muitas pessoas ficaram sem receber o 13º. O Estado maltratou a gente esse ano. Mas está na mão de Deus. Está na mão de Deus vivo. A justiça é dele. A justiça é dele. Diz assim Romanos, quer ver? Romanos, capítulo, deixa eu ver aqui. Eu gosto muito desse texto de Romanos. Romanos 12 diz assim, versículo 18 diz assim: se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Está no versículo 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Há um outro detalhe que a gente às vezes não observa. Quando nós damos lugar a sentimento antagônico de raiva dessas pessoas, de indignação com elas, nós estamos fazendo mal a nós mesmos.
estamos fazendo mal a ela não, a nós mesmos. Nós estamos fazendo mal a nós, quem está sofrendo somos nós. Por duas coisas. Primeiro que estamos guardando um sentimento que não tem nada a ver com as virtudes do Espírito Santo, não é de Deus. E o outro é que estamos prendendo uma vida que Deus quer liberar através da nossa oração. E terceiro, estamos impedindo que o Espírito Santo faça a limpeza, a faxina completa dentro do nosso ser, restaurando completamente o homem interior que Ele colocou em nós, porque estamos dando lugar a esse tipo de sentimento. Somos instrumentos de paz. Somos instrumentos de transformação na face da terra. Fomos salvos e resgatados pelo Espírito Santo para ganhar almas do reino, para cuidar de vida, para restaurar vidas e para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. Em nome de Jesus Cristo, essa era a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer nessa noite para a igreja. Amém? Amém? Seu desafio. Precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. Escrito lá em Êxodo, vou ler um versículo do capítulo 13, só para nós fazermos o ato que combinamos com os demais pastores das demais igrejas de fazermos às 8 horas. Faltam 2 minutos. Vai dar tempo de nós lermos, explicarmos e orarmos. Diz assim no versículo 13 do capítulo 12 de Êxodo: mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Essa palavra está dentro do contexto geral de tudo que Deus vem falando ao nosso coração, mas nós estamos vivendo um período de praga. O que tem acontecido nos últimos dias? Nós temos visto o povo sofrendo por causa desse mosquito, né? Que é um pequeno mosquito que traz 3 enfermidades terríveis. Quando a dengue surgiu, nós nos posicionamos como igreja em ministério para proteção do nosso povo através da palavra de Deus e do sangue do Cordeiro sobre nossa vida. O que acontece é que às vezes a gente não coloca a fé em prática, mas o desafio nessa noite é colocarmos a nossa fé em prática. E eu quero declarar, eu quero levantar um clamor. Agora, 8 horas, nós estamos juntos, as nossas igrejas estão nesse momento parando o culto para esse momento, para esse ato. Nós vamos liberar uma palavra de acordo com o versículo 13, de que o nosso povo estará livre dessa praga maldita que vem assolando todo o Brasil, enfim. E nós não seremos atingidos pelo poder do nome do Senhor e pelo sangue do Cordeiro. Se você crer, você vai estar debaixo desse contexto. Eu quero chamar o pastor Francisco, que está lá fora. Pastor, pode deixar aí quero pedir a pastora, não saia não, fique aqui. Pode ficar até na porta, mas não saia. Vem para cá, pastor. Se posicione na porta também, pastor. Fique aqui de pé também, junto comigo, pastora, minha esposa. Os pastores vão ministrar comigo. O que vai acontecer, se quiser ir lá, gente, vai lá. O que vai acontecer é que nós estaremos protegidos, como igreja, como ministério, como membresia, como pessoas que creem. Amém? Se você crê, está aqui, mesmo não fazendo parte desse ministério, eu quero te dizer
Se você crê, você estará debaixo dessa palavra. O sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida. Nós, nesse momento, vamos declarar que nenhum de nós, nenhum dos nossos filhos, nenhum daqueles que estiverem dentro das nossas casas serão atingidos por essa praga. Isso aqui é uma praga. O que está acontecendo no Brasil é uma praga, é uma epidemia. Os médicos e a saúde estão preocupados com isso. Não há o que se fazer, a não ser tentar cuidar lá para que o mosquito não prolifere. Não tem o que se fazer além disso. Mas nós sabemos que temos algo a fazer. Nós vamos fazer nesse momento. Se você crê, eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. E nós vamos ministrar uns aos outros, uns com os outros, e declarar no mundo espiritual que as nossas famílias não serão atingidas por essa praga, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, nesse ato profético, nessa palavra que recebemos de Ti, nós queremos orar e levantar um clamor, Senhor. As nossas igrejas estão nesse momento orando em concordância, Senhor, com esse ato, e nós, Senhor, declaramos no mundo espiritual: praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós estamos cobertos, estamos debaixo de uma palavra que vem do Senhor. A palavra